E o Bolsonaro anunciou que quer assistir o julgamento, quer estar presente no plenário, né? A decretação de uma prisão preventiva, não estou discutindo aqui os elementos, estou discutindo as implicações, poderia inclusive, tá, soar muito mais aquele discurso da chamada perseguição implacável, né, de cercear direitos ou qualquer coisa dessa natureza. PGR tem até quarta-feira para se manifestar sobre explicações de Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República tem até amanhã da próxima quarta-feira para dar um parecer sobre as explicações do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao descumprimento de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A Corte vai analisar, encaminhou as respostas enviadas pela defesa do ex-presidente na manhã dessa segunda-feira. O prazo, então, para análise da PGR é de 48 horas, a partir da notificação feita pelo STF, realizado por volta ali de 10h30 da manhã. Há elementos de sobra para que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha a sua prisão domiciliar convertida em prisão preventiva. Vamos lembrar que essas cautelares tomadas contra ele, elas não estão dentro do processo que o julga, junto com outros aliados, por tentativa de golpe de Estado, dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano ao patrimônio tombado e por aí vai. Não. É um outro inquérito que analisa obstrução de justiça, coação no curso do processo, ataque à soberania, que é exatamente a tentativa de fazer com que o julgamento por golpe de Estado vire geleia, com a ajuda, inclusive, do presidente Donald Trump, do filho dele, que está nos Estados Unidos, que também foi indiciado junto com ele na mesma ação. Então, o que acontece é que afinal de contas, né, a Polícia Federal mostrou, usando conversas no celular do ex-presidente, dele com o filho Eduardo Bolsonaro, dele com o pastor Silas Malafaia, mostrando que sim, que ele agiu para pressionar, sim, as instituições brasileiras para livrarem o pescoço dele. Ele mesmo colocou, olha, se não tiver anistia, não vai ter fim, o tarifaço não vai acabar, não. O tarifaço esse que colocou em risco empregos, colocou em risco empresas, colocou em risco uma parte da economia brasileira. Então, está tudo nesses diálogos. O presidente Jair Bolsonaro tinha sido proibido de postar, de abastecer as redes sociais, principalmente com conteúdo que significaria um pau no processo, um ataque ao processo, e isso ele fez. Né? Tem lá as conversas, tem o Malafaia, olha, pega isso aqui e posta lá, e não sei o que, anistia e tudo isso mais. Ou seja, elementos para converter, porque ele desrespeitou as decisões judiciais, então teria elementos. A questão, Diego, para terminar, o Procurador-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes vão considerar o melhor movimento no meio desse furdunço todo? Discute com aliados para definir se vai participar presencialmente do julgamento da trama golpista. Disse a pessoas próximas que gostaria sim de estar na corte em algumas das sessões, quando ficaria frente a frente com os ministros que ele considera, né, são os algozes. Mas aliados têm citado a possibilidade do quadro de saúde do Bolsonaro ser um empecilho para esse plano. A ideia de ir à corte no último capítulo do processo, que pode condená-lo a mais de 40 anos de prisão, sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado, é descrita pelo entorno do ex-presidente como uma forma de demonstrar força e evitar a impressão de que ele estaria acuado pelos ministros, né, julgadores. O Supremo marcou o começo do julgamento para o dia 2 de setembro, a conclusão é esperada para o dia 12, aliás, dia 12 de setembro. A proposta daqueles que defendem que ele vá ao tribunal não é acompanhar as duas semanas de sessões exatamente, mas pelo menos comparecer ao primeiro e último também dias, né, de julgamento. Jornalista pergunta a professor sobre um possível resultado do julgamento. Professor responde: caso o resultado do julgamento não seja unânime, ou seja, você tenha 1 ou 2 votos contraditórios à tese do relator, né? Por exemplo, se o ministro Fux votar de forma contrária, né? Isso tem a possibilidade de levar algum julgamento de embargo para o plenário, para o pleno do Supremo Tribunal Federal, ou isso depende de uma decisão da própria presidente da primeira turma?
Olha, invocando um meme, né, do Gilmar Mendes, vai ser eine große Confusion. Você que chegou até aqui, fique ligado no próximo vídeo sobre a política no Brasil e o julgamento de Bolsonaro.